Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Pai, um podcast dedicado a falar sobre paternidade cristã. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais. Estou aqui com o Fábio Hertel Oficial no Instagram. Isso aí. E Fábio, a gente terminou o episódio 15 e o 16 falando de um tema que é prosperidade. E é um assunto que rende bastante, né? Eu acho que temos aí mais uns 2 ou 3 episódios para continuar falando sobre o assunto, mas que ele acaba sendo, de uma certa maneira, romantizado, né? Vamos usar uma palavra que é mais comum aí, porém que também é envolto de um misticismo. Sim. Então, o episódio de hoje aqui já tem o nome, né? Desmistificando a prosperidade. E aí, Fábio, eu queria já jogar essa bola para você aí, né? O que você tem visto, o que você tem refletido, quais são as reflexões que você tem aí para a gente continuar falando ainda sobre prosperidade? Cara, primeiro que para mim está sendo uma surpresa, né? Está rendendo tanto esse tema, né, da prosperidade. Mas eu vejo isso com muita naturalidade, isso acontece, né? Isso aconteceu quando eu estava produzindo o treinamento para pais e certos temas acabavam explodindo assim na minha mente, no meu coração. Acredito que Deus querendo me ensinar e quem sabe, né, com muita fé e expectativa, ensinar para quem está nos assistindo, vendo também. Isso é normal, né? Os temas vão fluindo, né? E que bom, eu estava vindo para cá agora e estava pensando nisso, né? Porque você já me perguntou e eu já respondi, mas afirmo, né, como tem sido uma experiência tão gratificante gravar esses episódios, porque eu venho aqui para bater papo. Aliás, a gente demora 1 hora para montar o set aqui, faz café e conversa. Não, demora uma hora para a gente começar a gravar. Para começar a gravar. Né? Por quê? Porque esse podcast, esse programa, na verdade, é um papo entre bons amigos, dois pais. É verdade. 2 pais cristãos que estão aí em busca de ferramentas e de aconselhamento e de orientação de Deus. Então, voltando na prosperidade, eu penso que esse tema é um tema central quando a gente quer aprofundar, crescer nessa faculdade da paternidade que é a gente abençoar os nossos filhos. Então, se eu quero ser um abençoador próspero, eu tenho que estudar sobre a prosperidade. Até mesmo pelo desenvolvimento científico, né? Agora falando do conhecimento secular, quanto mais você estuda um assunto, quanto mais você se aprofunda naquilo ali, mais você vai descobrindo e vai entendendo que você não sabe nada. Exatamente. Então, eu vivi isso muito na faculdade. Eu fiz, não terminei, mas eu fiz a faculdade de Ciência da Computação e eu entendi que quanto mais eu estudava aquilo, menos eu entendia sobre a ciência da computação. Então, acho que vai muito ao encontro dessa sua colocação, né? Mas você tinha consciência da sua incapacidade ou ignorância sobre o tema, né? É pequenez, né? Eu falei, poxa, quantos assuntos e quantas coisas... vamos falar agora sobre mercado financeiro. Caramba, aí quando você acha que sabe alguma coisa, aí tem tantos e tantos assuntos aí que eu não vou nem citar aqui para não passar tanta vergonha, né? Mas é assim. Então, Renan, depois que nós começamos a conversar sobre isso, né? E eu comecei, então, a fazer outras anotações, eu cheguei a essa conclusão de que a principal finalidade da bênção, o alvo da bênção é justamente a prosperidade. Então, quando Deus estabeleceu a sua família, o seu povo, e desejou que esse povo fosse um povo que crescesse, que multiplicasse, que exercesse influência, ele então determinou e estipulou a bênção para que esse seu desejo de que esse povo fosse próspero acontecesse. Então, recapitulando aqui, né, eu descobri que o alvo e o principal motivo da bênção é a prosperidade. Então, sim, precisamos estudar isso bastante, precisamos conhecer mais conceitos sobre a prosperidade. Como eu disse, eu estou surpreso, né, que esse já talvez seja o 4º episódio e tem mais um monte de coisa para falar sobre a prosperidade, mas de fato esse é um tema central, é um tema vital, é algo que a gente precisa estudar mais, desmistificar mais, porque talvez você que está nos assistindo, vendo e ouvindo, tem muitos bloqueios
porque aprendeu de uma forma ou criou alguns mitos no decorrer da sua caminhada sobre esse tema, sobre esse conceito da prosperidade. Então, que bom que temos hoje a oportunidade de avançar, de ampliar e de conhecer um pouco mais sobre, de fato, o que é a prosperidade bíblica, a prosperidade que Deus sonhou, a prosperidade que é boa, né? Porque se a gente for esmiuçar bem, conversávamos antes aqui em off de que a maioria das pessoas que não estão aquecidas para o tema levam esse assunto da prosperidade para a questão apenas financeira. Também atinge a questão financeira, mas é muito pouco, né, em relação a tanta coisa que Deus preparou para a gente, tentar diminuir esse conceito apenas sobre aspecto financeiro. Então precisamos estudar sobre isso, Renan. Vamos usar aquela analogia que muita gente faz, né? Você tá com um carrão para andar em estrada de chão. Isso. Né? Porque a estrada é irregular e você tem uma baita potência, um baita desempenho, um baita design, de repente, de um carro potente, e aí você está subutilizando. Então, a gente entende, e eu tenho percebido isso, que o tema prosperidade, ele vai muito mais além do que que você seja próspero financeiramente, que você seja próspero de saúde. Eu acho que vai muito mais além que isso, né, Fábio? E a gente precisa falar sobre isso. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Renan. Se não fiz, nem sei se já fiz, né? Já estamos no 18º episódio, talvez eu vou repetir a pergunta, mas você se acha um homem próspero? Em que área? Não, aí que tá. Essa é a pergunta. Não, de uma forma mais genérica, você se encontra, você se acha, se alguém perguntasse de forma seca e objetiva, responda de forma objetiva, você é um homem próspero? Eu sou podcaster, Fábio, eu não consigo responder de maneira objetiva. Mais um episódio, né? Eis o desafio. Mas assim, eu vou trazer para uma pergunta, essa resposta, para uma pergunta que eu sempre me fiz em muitas ocasiões da minha vida, né? Quando se perguntam, você é feliz? Você tem uma vida feliz? E eu sempre me questionava se eu estava em um momento e se eu poderia responder que eu era feliz. Sim. Se eu estava infeliz em alguma área, eu não tinha condições emocionais de dizer que eu estava feliz. Mas, recentemente, né, em vários momentos que eu passei, eu pude chegar para minha esposa e falar assim, olha, eu estou vivendo uma fase que eu estou feliz. Uhum. Então, eu estou vivendo um momento de felicidade, eu estou feliz. Então, hoje, eu sou feliz. Agora, respondendo a questão da prosperidade. Você é próspero, Renan? Hoje eu me considero próspero. Uhum. Hoje eu estou próspero. Mas, entre as comparações, né? Eu estou próspero se comparado a quê? Eu estou próspero comparado a 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Ou a minha adolescência. Não, se for considerar a minha adolescência, eu sou muitas vezes mais do que eu era naquela época. E não estou falando de dinheiro, estou falando de liberdade, Sim. de autonomia, de responsabilidades, né? De boletos. Sou próspero de boletos, né? Então, respondendo, então, acho que de maneira um pouco mais objetiva, agora sim, saindo desse leque todo, eu me considero sim uma pessoa próspera, Fábio. Ótimo. Eu também me acho muito próspero, apesar de todos os problemas que todos têm, né, de todos os desafios, de todos os dilemas, mas sim, sou um homem próspero e concordo com você, né? Não dá para responder, é difícil responder sim ou não apenas, né? É muito simples responder sim ou não. E acho que é uma complexidade, uma globalidade de situações onde eu simplesmente dizer sim não expressa o meu real sentimento, por mais que ele responda à pergunta. É tão complexo que nós estamos há 3 episódios conversando e temos mais alguns para poder tratar desse tema ainda. Mas vamos lá. O que eu trouxe para a gente aquecer o nosso coração e a nossa mente sobre este tema prosperidade, né? Eu trouxe aqui uma definição que é o seguinte: ser próspero é curtir e compartilhar. Eu criei esse sloganzinho, né? Esses tópicos, né? É muito pautado aí na nossa experiência digital, de Facebook, né? Porque é muito comum as pessoas hoje adotarem esse tema, né? Esse conceito de curtir e compartilhar. Então, eu penso que quando você curte
as bênçãos de Deus, curte tudo aquilo que Deus te dá, desfruta mesmo, é o desfrute, né? Eu tinha muita dificuldade com isso, Renan, eu confesso, né? Tem outros temas aqui que eu vou explicar um pouco melhor isso também, mas eu tinha muita dificuldade de desfrutar. Minha esposa teve que fazer um bom trabalho comigo, porque durante um tempo da minha vida eu não me sentia digno, talvez, de desfrutar as bênçãos de Deus. E ela falava, cara, Deus já está te dando, né? Por que você não está desfrutando? Então, eu precisei entender em Deus, abrir meu coração para essa realidade de que prosperidade tem a ver com isso, né? Tem a ver com você curtir aquilo que Deus já te deu, né? Com muita alegria, com muita satisfação, sem culpa. Porque às vezes a gente se sente culpado, Sem Renan. pesar, né? Sem pesar. Caraca, você me contou agora há pouco como que Deus tem te abençoado em muitas coisas, nos detalhes, nos cafés, nos upgrades, nas coincidências, nos ajustes, nas recompensas, né? Então curta isso, cara. Né? E a gente pode desfrutar de tudo isso sem culpa, sem ter peso, né? Sem ter necessidade de explicações. Eu acho que entra muito naquele ponto, né, Fábio, que quando você faz as coisas de maneira correta, de maneira lícita, não tem por que ficar preocupado, né? Então, de fato, cabe a nós entrar num estado de aceitação e falar, poxa, eu mereço isso. Uhum. Né? Eu mereço, eu trabalhei por Semeei isso, para eu isso. semeei para isso. Eu tenho um Deus que me abençoa. Exato, então é receber, né? Uma das situações que a gente colocou, né, trazendo até para a audiência, é que eu recebi uma bênção e eu achei estranho, né? Falei, poxa, que bênção é essa? Até que eu aquietei meu coração e falei, não, se é uma bênção, eu vou receber. Né? Então, não vou entrar em atrito, não vou entrar em contradição. Então, tá tudo certo, né? E aí é fazer aquilo se transformar em matéria ou material para que outras bênçãos venham também. Sim, exatamente. Né? Então, isso é algo que é muito difícil, né? E aí, difícil é uma palavra que eu estou buscando eliminar do meu vocabulário, né? Eu tenho substituído difícil por desafio, né? Mas, assim, é difícil, né? É desafiador você entrar em um conflito e não entender aquilo e o que eu faço, né? Então, eu busquei aquietar meu coração. Ótimo. E agora, eu acho que poderia ser como dica para você, né? É a segunda parte, é curtir e compartilhar. Então, aí que é o legal, cara. Então, eu acho que esse fluxo, ele só acontece para quem já desfrutou da bênção, mas que agora tem liberalidade, tem generosidade para compartilhar as bênçãos. Eu sempre penso assim, Deus é o autor de todas as bênçãos. Deus é o autor promotor e ele que produz todas as riquezas. Né? Então, para quem que ele teria prazer em distribuir as suas bênçãos e as suas riquezas? Para aquele que só curte ou para aquele que curte e compartilha? Né? Eu digo que eu sou uma pessoa bem social. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me socializar. Sim. Né? E quando eu falo de social, não é de sair distribuindo cesta para os menos afortunados e tal. E isso é ótimo que exista, esse serviço social. Mas eu me digo em socializar com as pessoas. Eu gosto muito de me relacionar. Então, esse período que a gente está passando da pandemia me pegou muito forte nesse sentido. Porém, as mídias sociais nos ajudaram nesse sentido. Né? Então, para mim, faz muito sentido eu me socializar, porque aí, enquanto eu socializo, enquanto eu compartilho, eu curto tudo aquilo que Deus tem me dado. Isso. Olha só, então, que coisa legal, né? Então, é uma forma de eu... da minha pessoa, né? De vivenciar e expressar isso. Então, quando eu tenho uma situação, acho que até mesmo esse próprio projeto é algo que tem me abençoado, que é uma forma de eu curtir, né? O curtir que eu digo é vivenciar isso, e o compartilhar, o Tapo tá tendo essa troca de ideia, tendo essas informações aqui, é uma maneira de
colaborar e também curtir isso. Já falei isso várias vezes, né? Eu acrescento, você está com muita modéstia aí, mas o Renan está fazendo esse projeto de forma voluntária, de forma altruísta e cedendo o tempo, recursos, tudo que tem no estúdio dele de forma voluntária, compartilhando. Então, é isso, né? Então, quando a gente desfruta, curte e compartilha, dá, cede, oferece, então me parece que o ciclo fecha de forma muito concreta, né? Então, prosperidade é isso, Renan. Prosperidade é o salmo que fala, né, que Deus ia não só encher o cálice, mas ia transbordar o cálice. Então, quando você desfruta do cálice, né, você se alimenta da bebida, que é um alimento do cálice, o vinho, vamos imaginar aqui, mas você cede, você dá, e todos que estão ao seu redor também desfrutam dessas bênçãos de Deus. Sim. Então isso é prosperidade, né? É você curtir e compartilhar, né? Eu sempre falo, né, que Deus não tem compromisso com represas. A represa só enche, vai recebendo água e vai enchendo. Deus tem compromisso com rios caudalosos que vão descendo pelos vales, pelas colinas e distribuindo águas abundantes. E recebendo os afluentes também. Recebendo também, recebe e dá, recebe e distribui, e cede, e fornece. Quantas pessoas são alcançadas pelos rios que vão descendo com as águas cristalinas que nascem no trono de Deus? Isso, então, para mim, é a verdadeira prosperidade, né? E esse é o objetivo da bênção. Fantástico. Deus dá o start inicial, você recebe, curte e compartilha, cede. Então aí acontece esse fenômeno, esse milagre da bênção de Deus. Fantástico. E, Fábio, eu acho até interessante passar aqui para a nossa audiência, né, para quem está assistindo a gente, público que acompanha e que tem acompanhado nosso trabalho, né, o nosso compartilhar de ideias aqui, é que eu trago muitas das experiências do meu dia a dia, né, e Fábio também traz as experiências do dia a dia. Quantas vezes ele já falou aqui das filhas dele e das situações que ele passa no dia a dia. Mas não é uma forma da gente, um termo que também é usado aí nas mídias sociais, não é ficar jogando confete pra gente mesmo e nem dando biscoito, né? Já viu esse termo? Não, jogar confete já, dar biscoito o que é o biscoiteiro, né? Aí, trazendo o linguajar das mídias sociais. É o cachorrinho que, quando ele faz uma ação, ele fica lá feliz, você toma aqui o seu biscoitinho, o seu prêmiozinho, né? Prêmiozinho. Quando a gente coloca aqui, e eu coloco, você vai ver, você que está ouvindo a gente, está vendo a gente aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, você vai ouvir muitos dos nossos exemplos, mas é para mostrar aqui como é a nossa vida. Né? A gente não tem uma vida diferente da sua, a gente não tem uma vida pior ou melhor. A gente tem uma vida que é passível de acontecer muitas e muitas coisas. Então, pode ser que em uma escala ou outra, o que a gente está passando também se aplique na sua vida. Sim. Né? Então, a prosperidade, se curtida, ela vai ser compartilhada. E essa é a mensagem, né? Essa é um dos pilares que a gente quer trazer aqui para continuar falando de prosperidade. No próximo episódio a gente segue falando disso, Fábio? Sim. Tem mais coisa? Eu quero só encerrar com uma última definição aqui para a gente passar para os finalmente desse episódio. Vamos lá. E no próximo a gente avança um pouco mais. O que para mim é prosperidade? Prosperidade para mim é você servir sem esperar nenhuma recompensa, né? E aí, o que eu falei, né, que estudando isso, eu demorei para entender isso, minha esposa me ajudou um pouco também, né? É você servir sem esperar nenhuma recompensa, mas semear e esperar grandes recompensas. Cara, quando eu descobri isso, foi um alívio para mim, né? Porque em muitos momentos eu achava que tudo que eu fazia tinha que ser algo altruísta, sem esperar recompensa. Eu falei, não, eu consegui separar isso bem na minha cabeça, que quando eu estou servindo, é servir mesmo. Né? Eu estou aqui hoje servindo. Eu estou aqui hoje servindo Sim. Quem está me vendo, quem está me ouvindo. Né? Aí eu não espero nenhuma recompensa. Aí eu estou servindo, é para servir, é de forma voluntária. Deus já tem me dado muito. Aliás, não faço mais que a minha obrigação. Ai de mim que não servir, que eu não tenho espírito de serviço, porque eu já tenho recebido muito de Deus. Ia ser uma tremenda tolice, uma tremenda ingratidão, se eu não pudesse servir de forma abundante. E eu faço isso assim, meu lema é servir até doer.
Tem que doer, mano. Aí tem que servir mesmo, né? E não esperar nenhuma recompensa. Agora, com a mesma intensidade, com o mesmo, com a mesma determinação E entusiasmo, e né? entusiasmo, eu vou semear, mas aí eu vou criar grandes expectativas, mano. Eu quero investir, eu quero colocar minha semente na terra, mas como um bom agricultor, eu espero colheitas abundantes, Renan. Fantástico. Eu quero, e isso é prosperidade. Entendeu? Eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou dar, eu vou ser sem medo de ser feliz e não vou esperar nada em troca. Não quero nada em troca. Mas na hora que eu estiver semeando, aí não, mano. Aí eu quero colher colheitas abundantes e eu quero. Aí o ciclo se renova. E aí eu curto e compartilho de novo. Então, para encerrar o nosso episódio hoje, a minha reflexão e o desafio que eu lanço para você é o seguinte: é justamente você ter essa habilidade, né, de curtir e compartilhar, de servir sem esperar recompensa, mas de semear e esperar grandes recompensas. O ato da bênção é sempre um gesto de você estar oferecendo algum recurso, qualquer que seja. Nós vamos estudar isso mais à frente. Eu quero trazer aqui um personagem da Bíblia que para mim é o personagem mais próspero e não é o mais rico. Olha que legal. Para mim, esse personagem, vou deixar um spoiler aqui para deixar você com água na boca, é o personagem mais próspero, mas não é o mais rico. E nós vamos ver que para você abençoar alguém, você tem que ter recurso. Né? Sempre tem que ter recurso, algum tipo de recurso. Então não tenha receio de semear e colher colheitas abundantes, porque é com essas colheitas abundantes que você vai ter recurso para abençoar milhares de pessoas que Deus vai mandar para você. É isso aí. Até mesmo, Fábio, como você falou, para abençoar tem que ter recursos, né? Tem que ser próspero de recursos. Isso. Aí vou usar aqui um exemplo. Né? E quando a gente fala aqui de recursos, qualquer recurso. Porque para eu falar, eu te abençoo, o que eu preciso de ter de recurso? A fala. E se eu não sei falar, qual é o recurso que eu tenho? A habilidade ali. Como é que é eu te abençoo em Libras, Fábio? Faz aí para nossa audiência. Eu abençoo você. Pronto. Então o Fábio, para quem não tem fala, tem o recurso, né, de abençoar. Eu falo isso que se nós não tivéssemos habilidade de ouvir, Deus usaria Libras para nos abençoar, né? Deus falaria em Libras para poder nos abençoar. Então, assim, e quando você vai abençoar alguém com qualquer sorte de bênçãos, é importante que você tenha isso. Né? É importante que você saiba que você tem e você tem a autonomia ou a autoridade para trazer essa bênção. Então, é aquela coisa, né? Você vai abençoar alguém com amor, como é que vai ser verdadeiro se você não tem amor dentro de você? Isso, você só vai dar aquilo que você já tem. Exato. Se você vai abençoar alguém compartilhando esse episódio, você precisa ter ali uma internet, um telefone, um WhatsApp daquela pessoa. Então, compartilhe, curta esse episódio, né, e diz pra gente como essa jornada tem sido para você. A gente quer receber essas mensagens que têm sido importantes pra gente, para moldar e até mesmo ajudar a direcionar essa jornada, né? Esse caminho em colaborar contigo, que também passa pelas mesmas situações que nós passamos como pais, né? Eu, pai de 3 e o Fábio, pai de 4 meninas. Isso. Então é isso. Até a próxima. Seguimos falando de prosperidade e vamos em frente. Um abraço, até lá. Tchau. Tchau, tchau.